Olá, pessoal, olá, todo mundo de tudo quanto é lugar que está vendo a gente. É, boa tarde, já meio boa noite em alguns lugares do Brasil. Eu queria dizer para vocês que a gente começa hoje uma sucessão de entrevistas com personalidades da vida brasileira para falar da tragédia, da crise política que a gente está vivendo. Sobretudo depois da brutalidade da prisão do ex-presidente Lula no último fim de semana. Veio um montão de gente aí, para vocês terem uma ideia. Amanhã de manhã vem a economista Laura Carvalho, depois vem o José Arbex, professor da PUC, grande jornalista. Depois veio o João Paulo, da direção do MST, e no final da tarde o Luiz Nassif, para falar, todo mundo fala do mesmo assunto. Se vocês quiserem saber o que as pessoas estão achando da poço em que a gente se meteu, aqui vai ser um bom lugar para isso. Não só para ficar choramingando, não, mas para discutir futuro também. Para inaugurar essa cordilheira de entrevistas que se propagará pelas semanas seguintes, a gente resolveu convidar o Juca Kfouri, jornalista Juca Kfouri, que não está aqui nem porque foi beneficiado por um sorteio e nem está aqui pela popularidade que ele tem hoje na internet, na televisão. Você liga, vê o Juca Kfouri, já quer ficar parado para ver. Ele está aqui por duas razões. Primeiro, porque é um amigo queridíssimo, além de ser um jornalista de enorme competência, é um amigo queridíssimo que já me deu emprego quando eu estava desempregado. A única vez na vida que eu fiquei desempregado, eu briguei com o governador, larguei a Secretaria de Educação, saiu a notícia no jornal que eu tinha pedido demissão, não roubei. O Juca devia imaginar que eu não tinha roubado. No dia seguinte eu recebo um telefonema. Era o Juca, diretor da Playboy, perguntando o seguinte: tem emprego? Falei, não. Ele falou, então já tem. Vem aqui que tem uma matéria para você fazer sobre um ditador boliviano maluco, lembra? Lembro. O Juca me ofereceu emprego, garantiu ali o angu das crianças. E também, não só por isso, não só porque é meu amigo, não, talvez até a gente tenha que chamar aqui pessoas que não sejam exatamente amigas, mas também pelo desempenho do Juca como ativista nesses últimos anos que a gente vem penando aí, nesses últimos, desde metade do mandato da Dilma, né? Desde que começou o golpe. Vamos dar aos bois os nomes que tem os bois. Desde que começou o golpe, o papel que o Juca tem julgado, a aposta que ele tem feito do que ele acumulou ao longo da vida, né, do prestígio pessoal. O Juca falar uma coisa, as pessoas acreditam. Se o Juca amanhã começar a falar que essa caneca aqui tem determinados... As pessoas compram a caneca porque sabe que o Juca é sério, que o Juca não ia se vender por dono da caneca. Então, por tudo isso, e pelo papel corajoso que o Juca teve nesses últimos anos no combate diário ao golpe, é que a gente chamou ele para vir aqui conversar um pouco conosco aqui, trocar um pouco de ideia, iluminar um pouco esse túnel que a gente está vivendo. E o Juca, além de jornalista, é comunista, já nem sei se hoje já nem sei mais quem é comunista com a morte do... Isso é uma boa discussão. Mas que é para outro programa. Essa é uma boa conversa. O Juca foi do Partidão, foi guerrilheiro, foi da LN e depois virou um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. Juca, o que vai acontecer? Então, deixa eu te dizer,
você falou em buscar luzes, né? Eu também estou em busca de luzes. Você falou que eu sou comunista, eu de fato fui do Partido Comunista Brasileiro durante muito tempo. Deixei de ser exatamente no dia em que ele foi legalizado. Eu achei que não tinha muita graça estar num partido legalizado. Descobri que eu gostava mesmo era da clandestinidade. Na verdade, eu achei que como jornalista o melhor que eu fazia era não ser filiado a nenhum partido. Agora, se ser comunista permanece sendo aquele cara que acredita numa ideia que eu hoje em dia tenho dúvida se ela é mais cristã do que comunista ou não, de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, sim, conte comigo. Estou nessa, morrerei nessa. Né? Acho absolutamente falsa essa questão das pessoas que pregam o ganha-ganha, porque o ganha-ganha nunca existiu, né? Para muitos ganharem ou para poucos ganharem, sempre muitos perderam, e não foi o Lula que inventou a luta de classes. Né? O fato é que eu continuo achando que fazem parte da esquerda aqueles que querem incluir o maior número de excluídos e fazem parte da direita aqueles que dizem, olha, é impossível incluir todos e se houver inclusão de todos, ninguém ganhará. Né? Então, é assim que eu me defino. E você sabe muito bem que eu jamais fui do PT. Eu jamais fui petista. Votei em Fernando Henrique, aliás, você um dia, com a verve que ele caracteriza, num dia, conto isso para você, internauta do Nocaute, no período do apagão do governo Fernando Henrique, que faltava luz a cada meia hora, no verão paulistano, nós moramos um de frente ao outro, em dois prédios cujos andares se comunicam. E acaba a luz, portanto, acabam os aparelhos de ar-condicionado, acaba tudo, e eu ouço um berro lancinante. O Juca votou no Fernando Henrique! E eu berrei de volta. O Fernando votou no Quércia! É verdade também. Bom, é verdade. Agora, para mim, certas coisas são absolutamente que eu fui vendo como se encaminhava um golpe contra uma presidenta recém-eleita, 24 horas depois que ela foi eleita, comandada pelo senhor Aécio Neves e pelo Tucanato, que hoje não faz o síndico do prédio dele em Belo Horizonte. Você não viveu o golpe de 64, você era adolescente. Eu tinha 14 anos. 14 anos. Tá. Do golpe de 64... Só para fazer a conta. Sim, do golpe de 64 eu tenho uma memória muito clara. Tá? Porque eu começo a minha militância política aos 17. Mas aos 14, estava mais preocupado com o Corinthians do que com política brasileira. Eu ouvi, junto do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos, o primeiro discurso do general Castelo Branco. E me lembro da minha mãe, que era uma otimista, dizendo para o meu pai, ô Carlos, é o discurso de um democrata. E o meu pai virou-se para ela e falou assim, Luísa, isto vai levar no mínimo 20 anos. Levou 21. E eu fiquei impressionado com aquilo, né? Porque ele falou daquela maneira, como se fosse uma coisa muito ruim que se abateria sobre nós durante... Um malfado. Exatamente. E não deu outra, durou 21 anos. E aí, quer dizer, por causa de primos mais velhos, que você conhece bem, João Carlos Kifuri, Quartim de Moraes, Maria Lígia, Quartim de Moraes, aí eu comecei... João Carlos Kifuri, Quartim de Moraes, um pequeno parêntese, tinha um nome de guerra. Sim. Fazia guerrilha aí pelo mundo. E ele usava um nome para assinar matérias em revistas internacionais sem identificar.
E a polícia veio encher o meu saco aqui no Brasil, porque o codinome que ele usava era Fernando Moraes. Isso, Pode exatamente. continuar. Na revista Fricasi. Na revista Fricasi, sua memória está melhor que a minha. Exatamente. Muito bem, aí, quer dizer, eles são, digamos assim, os meus professores, né, de política, de entendimento do que estava se passando. E aí, a partir dos 17 anos, eu começo a militar, primeiro no movimento estudantil, na antiga União Secundarista, eu participo da briga na Rua Maria Antônia, como secundarista ainda, levando coquetel Molotov para jogar nos alunos do Mackenzie, mas a diferença era abissal, né? Eles lá em cima jogavam tudo e nós ali embaixo na Rua Maria Antônia apanhamos feito boi ladrão. Enfim, assim eu comecei a minha vida política. E não tive... Só te falar um negócio, para evitar que possa passar para alguém a equivocada ideia de que a gente acusou o João Quartim de usar o meu nome de má fé. Não, eu não era ninguém, eu era um foca de 14 anos, nem minha mãe sabia que eu chamava Fernando Moraes. E nem as bombas de coquetel Molotov eram digamos, agressivas no sentido de que nós é que começamos a agressão. Não, eram defensivas, porque eles começaram a jogar bomba na Escola de Filosofia da Universidade de São Paulo. Bom, e aí, quer dizer, o que me horroriza hoje é a compreensão, né, de que nós vivemos um golpe que, diferentemente do golpe de 64, nem sequer precisou da metralhadora, né? Nada. Porque foi penetrando paulatinamente por todas as camadas, né, midiáticas, parlamentares e jurídicas, e estabeleceu-se. Mas para não ficar choramingando exatamente como você se referiu, você deve ter lido um brilhante texto do Fiore, publicado ontem, em que ele diz que a direita deu o último passo que poderia dar. Sim. Que a partir de agora a iniciativa é nossa. Né? Porque eles esticaram a corda o máximo que prenderam o Lula, que era o objetivo desde o início, né? Do impeachment da Dilma até chegar no Lula, para evitar que o Lula ganhe as eleições de 18. É tudo para isso. Não é isto? Quer dizer, como em 64 deu-se um golpe, não foi para evitar o comunismo, porque não havia a menor hipótese de o comunismo chegar ao Brasil, aquela época. Foi um golpe para evitar que Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada, fosse de novo presidente da República. A outra opção era o Carlos Lacerda, representante da direita. Representante da direita. Mas eles não queriam era continuar o processo democrático no Brasil e né, fizeram a intervenção que fizeram. Não valia a pena correr o risco. Não valia a pena correr o risco. Então, diante disso, aí, Fernando, por mais críticas que a gente tenha, e a gente tem, a todo o processo dos erros cometidos nos governos do PT, a hora é de apontar a violência que está sendo cometida contra alguém que tirou 40 milhões de brasileiros da linha da miséria. Contra alguém que pôs pobre dentro de avião, que pôs pobre na faculdade, que pôs pobre sendo atendido pelo sistema de saúde. Comprando carro. Isso. Comprando apartamento, comprando casa. Então, para mim é muito claro, né, que por mais que seja necessário que a esquerda se recicle, que faça autocrítica, que apresente propostas. Ô Juca, isso que você falou aí, essas 4, 5, isso é uma revolução. Isso é uma revolução, porque 40 milhões de pessoas são 4 Chiles. Isso. Agora, sem dar um tiro. Mas então... sem botar um único cristão na cadeia. Fernando, o que nós vimos, o que as elites da Latinoamérica são capazes de fazer? Pegue-se a experiência de Salvador Allende no Chile, já que você citou o Chile. Qual era a proposta do Salvador Allende? Fazer uma revolução com pastelão e vinho. Era o que ele dizia. E não deixaram. E bombardearam o Palácio de La Moneda. Sim. Para tirá-lo de lá dentro, ele de trabuco na mão. Exatamente. Né? Quer dizer, temos visto a repetição disso. Não é?
Por quê? Porque a esquerda passou a ganhar a eleição país por país da América do Sul. Né? E essa elite... Democraticamente, Sem dúvida. dentro das regras do jogo. Dentro de chamada democracia burguesa. Democracia Né? burguesa. Bom, eu essa não faço serve parte mais. dessas comissões de observadores internacionais em eleições em vários lugares. Eleição é disputada pau a pau. Sim. Pau a pau, todo mundo tem direito. Sem dúvida. Desde partidos trotskistas até... Diga-se o que quiser do Lula. Em nenhum momento, nem no governo dele, nem no governo da Dilma, houve algum risco ao processo democrático no Brasil. Nenhum. Nunca. Nenhum jornal fechado, nenhuma rádio fechada. No governo Fernando Henrique hoje. A Rádio K do Brasil, por exemplo, foi fechada em Goiás. Exatamente. Não é isso? Quer dizer, então você veja a que ponto nós chegamos. E aí, até coleguinhas nossas, o que esgrimem? A tentativa do controle social da mídia. Nem eles acreditam nisso. Porque até onde me consta, na Grã-Bretanha, por exemplo, há. E nos Estados Unidos? Porque, na verdade, o que o presidente Lula, a Dilma, mas de uma maneira mais forte, o presidente Lula, vem falando, sobretudo, não é em trazer e brinca. Eu não quero trazer nem o modelo cubano, nem o modelo coreano. Eu quero trazer o norte-americano para o Brasil. É isso. Só isso já acaba. Já imaginou se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal como tem os Estados Unidos? Em vez de ser um arquipélago de 11 ilhas vaidosas, fosse uma coisa discreta, que você só venha saber como cada um se posicionou depois da decisão tomada, né? Quer dizer, então, e o sistema americano, qual é? Né? É o de impedir que haja um controle monopolista, né? Em que o New York Times possa ter ao mesmo tempo a maior televisão, a maior emissora de rádio. Não pode. Não pode. Mas... Quer ter TV? Tudo bem, você vai disputar. Agora, não pode ter TV e ser dono de jornal. Você quer ter uma rádio? Pode disputar aí na sua cidade. Agora, se você vai ser dono da rádio, você não pode ser dono de jornal. Tão simples quanto isso. Elementar. Né? Mas então, é isso que hoje me orienta e é isso que me deixa indignado. Né? E a mentirada, né, que se conta diariamente tentando ludibriar as pessoas. Claro. Né? Esse que é o problema. Quer censurar. Né? Essa é a nossa luta. Quer dizer, então, quando o Fiore diz, né, que agora os próximos passos, já que eles chegaram ao extremo, deixam de ser deles, eu acho que nós temos que começar a construir. Começar a andar. Exatamente. Começar a andar. Eu participei ontem de um bate-papo interessante no Brasil de Fato. Sim. Com o Celso Amorim, com a Manuela, sim, com o João do MST, que vai estar conosco aqui amanhã, sobre isso, sobre o que a gente está... E há duas questões aí que eu acho que a gente tem que um pouco... Primeiro, na minha opinião, há uma questão central que está indo muito bem, que é essa questão da unidade. Sim. Está indo bem. Sim. O gesto, há uma coisa que o visual, às vezes, vale mais do que não sei quantas mil palavras, que é o Lula abraçando o Boulos e a Manuela Dávila no Palanque de São Bernardo e dizendo a eles que ele tinha a idade deles, quando ele começou na militância, que ele achava que o Brasil estava na mão deles e que desejava que eles fossem felicíssimos nas suas campanhas a presidente da República. Exatamente. Os dois estão competindo, não só um com o outro, como vão competir com o candidato PT, que pode ser o Lula. Exatamente. Que de uma hora pode ser o Lula. Isso aí é fumaça de civilização. É isso. Sabe, eu acho que setores do PSOL, por exemplo, eu tenho muito amigo no PSOL, muito. E eu acho que setores do PSOL, por exemplo, estão tendo uma clareza sobre o grau, a gravidade do momento
Isso que a gente está vivendo. Qual é a questão central que está posta nesse momento? Exatamente. É isso. É isso. É isso. Somos todos contra o câncer. Isso. Então tá bom, Vamos brigar. já temos uma unidade. Exatamente. Então é isso. Hoje é não permitir a barbaridade que está sendo cometida. Não contra o Lula. Não é contra a pessoa do Lula. É contra o que ele representa. É, claro. Contra claro. tudo isso que vem aí. Uma outra coisa é a seguinte. A gente tem que estar com a candidatura dele nas ruas. Candidato a presidente da República que representa o PT e um setor da sociedade, entre eu acho que nós dois nos incluímos, porque eu não sou do PT também, nunca fui, você também não. Então, para essa grande... Manu pode continuar. A Manu, inclusive, falou um negócio interessante. Agora à tarde, antes de ser agredida, não sei se as pessoas viram, porque a Manu foi agredida. Foi agredida por um cidadão que saiu de dentro do prédio da Polícia Federal, escoltado por policiais federais, foi até ela, sob o pretexto de fazer uma selfie com ela, e disse, a TV Bandeirantes captou essas imagens, então aí procure que você verá. Diz assim para a Câmara, Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República. Viva Bolsonaro, aqui é Bolsonaro! E sai correndo para dentro do prédio de novo da Polícia Federal. Você some isto ao que nós ouvimos ontem na torre de controle do aeroporto. Na hora que estava decolando... Na hora que o Lula decolava, o avião decolava com o Lula. Leva e não traz de volta, joga lá de cima. Joga esse lixo lá de cima. Eu lembro. A Aeronáutica confirmou a veracidade. Não é uma fraude. Não é uma fita montada. Não é uma coisa fake, né, para usar o termo da moda. Não é uma fake news. Vamos lembrar, o Lula está sob custódia do Estado. Sábado pela manhã, lá no sindicato do ABC, eu fui lá dar um abraço no Lula e ouvi, não interessa de quem, a seguinte orientação. Diga ao Lula para não aceitar a cela isolada que o Moro lhe ofereceu. Para ele ir ficar junto com os demais detidos do PT. Porque eles o protegerão. Para envenená-lo não custa. Eu achei que era uma teoria da conspiração, um excesso de zelo. Juca, deixei de achar. O Papa, Sua Santidade, o Papa, almoça e janta no bandejão do Vaticano, não é por demagogia. É que para envenenar ele, o sujeito tem que envenenar 600 outros trabalhadores do Vaticano. Vaticano é o Vaticano e tal. Então, as pessoas acham que o Papa está ali comendo para fazer demagogia, o Papa pobre e tal. É por segurança. É por segurança. Entendeu? É isso. Eu não sou chegado a teorias da conspiração. Não é para ser, mas nem sou o baldo paranoico. Isso, exatamente. Né? Então, vamos lembrar isso. O Lula está sob custódia do Estado brasileiro. Que não aconteça nada a ele. A responsabilidade é do Estado brasileiro. Exatamente. Exatamente. Né? Então, nós chegamos a esse ponto. A este ponto nós chegamos. E olhamos um entorno. Aí alguém me diz, Juca, mas você é tão inteligente, que passou anos da sua vida denunciando corrupção na CBF. Você tem o seu corrupto predileto? Eu não tenho corruptos prediletos. Eu a esses respondo simplesmente com o seguinte, me deem uma prova. Me deem uma prova. O que eu sei é o seguinte, há uma gravação com a voz de Michel Temer. Há uma gravação com a voz de Aécio Neves. Há um assessor de ambos correndo com mala de dinheiro. Há um helicóptero. Há uma porção de coisas concretas, estabelecidas. Eles continuam aí. O Lula está preso. O Lula está preso. Então quem tem corrupto predileto não sou eu. Não sou eu. O Lula é a elite brasileira. O Lula diz que varejaram a casa dele
que mexeram no colchão, na geladeira, Você sabe perfeitamente. E não encontraram um tostão Eu furado. participei de uma entrevista que virou um livro da Boitempo, né? Que aliás agora está liberada pela Ivana Jenkins, que é a grande editora Ivana, né, do Bom Tempo. Participei de uma entrevista da qual fizeram parte a Maria Inês Nassif, que é jornalista como eu, né? A Ivana, e agora eu sempre me foge o nome dele, você sabe muito bem quem é, foi candidato do PSOL a governador de São Paulo, Maringoni. Bela figura. Muito bem. Vai vir aqui falar conosco. Ótimo. Eu fiz questão, nem precisava deixar claro, que eu jamais participaria de uma entrevista para levantar a bola de ninguém. Porque eu acho que o meu papel é clarear as coisas. Claro. Eu fui agressivo na entrevista com ele. Agressivo a ponto de, um determinado momento, dizer a ele o seguinte: se caísse nas minhas mãos o documento rasurado do triplex, eu não teria dúvida em publicar sem ouvir o outro lado. Ele bateu na mesa. Falou: porra! Então, você não sabe o que fizeram na minha casa? Como entraram na minha casa? Recolheram tudo, até o colchão reviraram. Tá há 6 meses com esse material todo lá. Quem é que te garante que não foi rasurado na polícia? Ou você não sabe que a polícia joga até maconha em carro de garoto para mostrar que ele estava com maconha. Planta maconha no carro dos meninos. Puto. Eu dei uma recuada e deixei correr a entrevista. Quieto. Passados os 20 minutos, ele virou-se para mim e falou assim: ô Juquinha, faz pergunta aí. Faz pergunta aí, ué. Vai firme, vem dentro. Você entendeu? Quer dizer, então é o seguinte, e foi o que eu disse até no dia do lançamento do livro. Eu não fui lá levantar a bola, eu fui lá ouvir a verdade dele. É a verdade dele, cada um leia, se convença ou não, eu me convenci. Os entrevistadores se convenceram, porque eu tenho 50 anos quase na estrada, eu já ouvi muita gente, já entrevistei muita gente, como você bem sabe. Pelo amor de Deus. Fernando, ou ele, e pelo amor de Deus, os politicamente corretos, ou ele padece de autismo, ou ele merece ganhar um Oscar porque é o melhor ator já que apareceu na face da Terra, ou ele está falando a verdade e está sendo vítima de uma baita de uma injustiça. Eu defendo a terceira alternativa. Então, agora, num país que viu o que se fez com Getúlio Vargas, num país que viu o que se fez com João Goulart, num país que viu com Juscelino, Isto, o que o Estadão dizia do Juscelino, o apartamento tá na do Juscelino, coleção. o apartamento do Juscelino, o apartamento na Vieira Soto. Cadê o apartamento do Juscelino na Vieira Soto? O Estadão dizia que o Juscelino tinha a 7ª fortuna do mundo. Quando o Juscelino morreu, Dona Sara teve que começar a tirar da parede os quadros que o Portinari dava de presente para ele para vender, para pagar as dívidas do espólio. Esse era o 7º maior ladrão do planeta. É isso. E para não parecer que eu só sou capaz de olhar um lado, a esquerda cometeu erros equivalentes, semelhantes. Dizia-se do Andreasa, por exemplo, né? Sim. Estava podre rico. Tiveram que fazer vaquinha para o enterro dele. Disseram que morreu pobre. Isto. Disseram que morreu pobre. Né? O Joaquinzão, líder sindical dos metalúrgicos. O rei dos pelegos. Roubou para sua vida, roubando do FAT, do sistema. Morreu num asilo de desocupados, de desempregados. Exatamente. Então, por causa dessas coisas, dessas lições que a vida dá na gente, né, eu olho e digo, daqui a 50 anos vão dizer que foi uma injustiça com ele? Não, eu quero que seja a semana que vem. Claro. Que seja quarta-feira. Claro. Entendeu? Claro. Que seja quarta-feira. Claro. Não daqui a 50 anos. Claro. Para fazer autocrítica, erramos. Não. De novo não. Exatamente. De novo não. Não pode. Não pode. É isso. E
E eu estou convencido de que esse país seria infinitamente mais civilizado se a imprensa fosse mais republicana, para usar uma palavra que começou a ficar, a ficar gasta. Desvalorizada. Mas é isso. Mas esse negócio que o Lula fala, eu acho que isso é de uma eloquência. Eu não quero trazer para cá o modelo cubano, nem quero trazer o modelo norte-coreano, eu quero trazer o dos Estados Unidos. E se é uma coisa que você aprende na primeira aula de faculdade de jornalismo, embora eu não tenha feito faculdade de jornalismo, como eu, é que jornalista não briga com os fatos. Não é isso? Há fatos contra os quais é impossível brigar. Não é? Quem aparelhou a Polícia Federal? Quem deu condições da Polícia Federal trabalhar hoje como trabalha? Republicanamente. Né? Quem assinou a lei da ficha limpa? Quem nomeou boa parte dos ministros do STF exatamente, que se voltou contra ele? Exatamente. Quem nomeou? Ele. E agora querem crucificar. E hoje eu li uma notícia que é um negócio de arrepiar os cabelos, que o Michel Temer está querendo cortar o direito legal que o presidente Lula tem, na condição de ex-presidente da República, de seguranças e de funcionários à disposição dele. Seguranças que são das Forças Armadas, estão à disposição dele, do Fernando Henrique Cardoso, do Sarney, do Collor, e só não estão de Itamar, porque o velho Itamar já foi embora. O seu Michel Temer, que é uma pessoa minúscula, não suficientemente satisfeito de jogar sal jogar vinagre na ferida, fazer um negócio em matéria de pequenez, né, nós estamos vendo figuras abjetas, né, Fernando, porque o vídeo de João Dória festejando a prisão do Lula dá a medida do covarde. Né? Porque é uma coisa que você aprende também na escola, mas essa não é na escola de jornalismo, não, é no curso primário, né? Que você não pisoteia, né? Em quem não pode se defender. Né? Tá certo? Né? Eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo muito pessoal, eu vejo Zé Maria Marim preso lá em Nova York, sou incapaz de festejar a prisão dele. Claro! Penso, um homem de 85 anos. Claro! Olha que fim de vida desgraçado. Não é isso? E este cidadãozinho que quer ser governador de São Paulo, que traiu São Paulo da maneira como traiu a cidade de São Paulo, né? Fazendo esse tipo de festa. Mas essa imagem vai para a história. Essa imagem vai para a história. O Dória vai passar para a história com essa imagem dele. João Agripino Dória. João Agripino Dória Filho. Vai passar para a história com essa imagem dele brindando a prisão do ex-presidente Lula. Tipo menor, né? Porque isso é coisa de gente menor. Menor. Né? Pior escala. Exatamente. Num país que já deu Ulisses Guimarães, que deu gente tão... Mário Covas! Mário Covas aqui! Sabe que nunca foi... Agora, você veja, em matéria de traidores, quer dizer, Michel Temer não precisa, né? Entra na história do Brasil pela porta dos fundos e sairá pela porta ainda mais dos fundos, se é que isso é possível. Não é isso? Né? Porque é o Joaquim Silveira dos Reis. E o povo não perdoa. Agora, este cidadãozinho chamado Agripino, esse Agripino, quer dizer, ele não apenas traiu os seus eleitores, que lhe deram, na onda do antipetismo, uma eleição em primeiro turno, como traiu, como o Jô Soares denunciou, o Mário Covas. Você viu, rapaz? Fiz questão absoluta de grudar o adesivo do Collor nas costas do Jô Soares. Que estava indo votar no Mário Covas. Ia votar no Covas. Entendeu? E ele fez isso. Este é o grafininho, o playboyzinho, né? Que vai disputar ficou o milionário à custa de lobby. De lobby, lobista. E que diz que é gestor. Gestor. Isso. Lobista. Ele junta quem quer conversar com o ministro, com o ministro. Exatamente. Pronto. Exatamente. E aí ganha dinheiro. Exatamente. E agora é candidato a governador de São Paulo. É isso. É isso. Meu Deus do céu. Já estamos em cima da nossa hora.
foi uma maravilha para mim ter o Juca, querido amigo, irmão, vizinho. Maravilha para mim também. Eu tenho fotos das nossas filhas, Isso, que juntas. devem ter mais ou menos a mesma idade. Camila acabou de fazer 40. A Ritinha tem 38. Isso. Então, isso. estamos com 2 anos, as duas brigando, brincando, nós dois divorciados, tomando conta delas numa banheirinha de plástico. Exatamente. Lá se vai o tempo. É isso. Agora aí. eu vejo os netos do Juca. As netas. As netas. O Juca tem um filho que é maior, consegue ser maior que ele. Isso. E 2 netas maravilhosas passeando lá. Isso. Juju e Lulu. É isso. Mas tá bom, Juca. Uma alegria estar aqui. Nocaute. Força ao nocaute. Força para o nocaute, inaugurado pelo nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vi. E aqui você sabe que me caça, Sucaça. tu caça. Perfeito. Tá, faça do nocaute a sua casa. Obrigado, Juquinha.